Jair Bolsonaro não será preso. Essa informação acaba de chegar, essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes. Após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. Portanto, temos, nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem. Porque estávamos aqui na dúvida, alguém que descumpre medidas cautelares, você tem como consequência a prisão, visto que essa pessoa não cumpriu uma medida que veio da justiça. Porém, estamos agora com a informação de que saiu a decisão de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não será preso por ter descumprido, e aí eu faço ressalvas nesse descumprido, porque esse descumprir, esse verbo gerou muitas dúvidas. Se Jair Bolsonaro teria de fato descumprido uma medida cautelar, você tem ali muita gente que foi totalmente contrária a essa interpretação dele ter descumprido uma medida cautelar. Quem é que nos traz essa informação? Luísa Martins. Apuração de Luísa Martins, nossa analista de política aqui da CNN Brasil, que nos conta a decisão de Alexandre de Moraes. E é por esse motivo que eu tive que ali mais rapidamente encerrar a entrevista com Ronaldo Caiado. Peço aqui desculpas ao governador por eu ter de ter encerrado um pouquinho mais rápido, mas o motivo é essa notícia. E aí, temos inclusive o documento. Enquanto isso, Isabel Mega, deixa eu te ouvir, por favor, sobre essa decisão, enquanto a gente vai aqui... Ah, já temos. Temos o documento, porque, a gente tem a informação... E também já temos o documento que embasou os argumentos, então, da Justiça Brasileira para não ter havido um mandado de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro. Isabel Mega, quero te ouvir, Larissa Rodrigues, Clarissa Oliveira. Eu vou inverter aqui e começar com a Larissa, porque ela já destaca para a gente uma parte. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento... até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. É o que diz a página 7. Aliás, já tenho aí para você também uma página, da decisão, e eu já passo para Larissa Rodrigues. Então, em decisão, referendada pela primeira turma do Supremo, em sessão virtual extraordinária, a que nós já acompanhamos, foram impostas algumas das medidas cautelares. Isso aí é a parte que diz das medidas que foram impostas na sexta-feira passada por Alexandre de Moraes, monocraticamente, que depois... também foi conferido na primeira turma, com exceção de Luiz Fux, o ministro, foi acompanhado pelos demais ministros. E ali, Larissa, no fim, em destaque, em negrito, o item 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Larissa. Exatamente, Elias. Então sai hoje, a gente até brincava mais cedo. Será que vai deixar para sair sexta-feira, né? Que as coisas costumam acontecer muito neste país. Mas já veio na sexta-feira. Dessa vez, ministro Alexandre de Moraes poupou um pouco o fim de semana dos jornalistas. Mas vamos lá. Lendo aqui uma decisão de 7 páginas, estamos como sempre nessa força-tarefa. Enquanto eu vou falando, Isabel também está procurando outros pedaços importantes dessa decisão. Mas até agora, o que me chama muito a atenção, Elisa, é na página 7, ali no finzinho, se a gente conseguir espelhar esse pedaço da decisão que eu até compartilhei com a gente aí no grupo, quando o ministro Alexandre de Moraes, então, fala em decisão tomada ali por Jair Bolsonaro ao mostrar a tornozeleira, uma irregularidade isolada
sem notícias de outros descumprimentos até o momento. Então ele fala, houve, né, por parte de Jair Bolsonaro, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, um momento que ele teria descumprido, mas de forma isolada, as medidas cautelares e as determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele segue falando que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, então por isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. A partir deste momento, então, não decidiu prender Jair Bolsonaro por aquele fato que, na opinião de Alexandre de Moraes, foi isolado na Câmara dos Deputados, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira e conversa com a imprensa. Mas tem um pedaço ali no final que é importante a gente destacar. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão, diz Alexandre de Moraes, portanto, advertindo o réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Então, ele adverte Bolsonaro, não determina uma prisão nesse momento, mas diz que, se houver novo descumprimento, a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva será imediata. Como se dissesse, não repita o que eu, Alexandre de Moraes, vi como um descumprimento das medidas cautelares, porque num segundo momento, se voltar a não cumprir essas medidas, a prisão preventiva será determinada. Esse é o resumo até agora dessa decisão. Elisa. Informação nova que acaba de chegar, informação obtida pelo Márcio Falcão. Alexandre de Moraes já decidiu sobre aquele alerta, se iria prender ou não Jair Bolsonaro, e decidiu que não é caso de prisão de Jair Bolsonaro, apesar de considerar que houve um cumprimento isolado, pontual, do ex-presidente em relação às medidas impostas na sexta-feira. Vamos juntos aqui nesse ponto importante. Vou pedir para vocês botarem lá na página 7, gente, que na página 7 a gente tem toda a decisão, o resumo da decisão. Alexandre de Moraes dizendo que não é o caso de converter as medidas, como tornozeleira e outras restrições, em prisão preventiva, mas alertando que, se de novo acontecer, pode ficar esse alerta. E também recebendo que Jair Bolsonaro conseguiu, de fato, dizer que não tinha intenção. Tá aqui, ó. Olha só, ele fala: efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais de Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. E aqui, nessa parte que está em negrito, vem a decisão. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Bolsonaro da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Também Alexandre de Moraes, nessa aqui de baixo, que também está, gente, negritada, fala uma coisa importante. Diante do exposto, mantenho as medidas cautelares impostas, todas aquelas restrições que foram impostas na última sexta, inclusive a tornozeleira, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. E aqui, o que ele está dizendo? Houve muito se falou que Bolsonaro estava proibido de dar entrevistas. Bolsonaro não estava proibido de falar. Bolsonaro estava proibido de falar para as redes sociais. Só que a decisão sobre a qual Moraes se refere, que é uma decisão anterior dele, aquela em que ele alerta sobre prisão, ela acabou criando digamos assim, um vácuo jurídico que gerou muita crítica ao ministro Moraes, que é o seguinte: bom, Jair Bolsonaro não pode usar as redes, nem terceiros podem usar as redes sobre ele. Mas se ele pode dar entrevista e os veículos geralmente colocam nas redes, como fica esse impasse? A defesa de Jair Bolsonaro negou que ele tivesse a intenção de descumprimento e pediu para Alexandre de Moraes explicar, bom, qual que é o limite? Alexandre de Moraes só reafirmou, inclusive como a gente adiantou ontem no Conexão, que não tem proibição de entrevista
todas aquelas medidas estão mantidas e que ele rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. O que ele quer dizer aqui? Ele não tem mais o que explicar, além do que está aqui, de que não existe proibição de entrevistas. Ainda assim, houve muito debate, muita crítica de juristas, muita visão de prudência interna lá no Supremo Tribunal Federal sobre a decisão, sobre o alerta que Alexandre de Moraes fez. Resultado, houve alerta, a defesa de Bolsonaro conseguiu colocar que não houve intenção, o próprio ministro Moraes entendeu que não houve, apesar de dizer que houve um descumprimento, e disse que apesar desse descumprimento, não vai levar Bolsonaro a ser preso, não vai decretar uma prisão preventiva por descumprimento de cautelares. O que Alexandre de Moraes fala sobre a questão das entrevistas e o que seria o limite estabelecido pela decisão anterior e agora reforçado de forma mais clara nessa decisão. Olha só, ele fala o seguinte: em face da necessidade de cessação desse ilícito, ou seja, de parar o crime, o modus operandi e, consequentemente, a continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de... Aí aqui ele passa a explicar o que eu falei de tornar tudo mais claro. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por terceiros, esclarecida na decisão da última sexta-feira, com a proibição de usar as redes, Bolsonaro e terceiros, para veicular transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios ou vídeos ou transcrições de entrevistas. É isso que ele está falando, que a proibição nas redes em relação a entrevistas era nesse sentido, transmissões, retransmissões e também transcrições de entrevistas, como meio de burlar a medida, como constou expressamente na decisão. E aí ele vem nessa parte em negrito, gente, traduzir o que ele falou anteriormente e deixar claro nessa decisão. Ele fala: em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitando os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Uma observação sobre isso: Alexandre de Moraes foi muito criticado porque muita gente entendeu que havia uma proibição de Bolsonaro falar, porque isso foi usado politicamente, rodado nas redes sociais, e ele está deixando claro aqui que não impediu entrevistas. O que ele disse é que esse formato de live, retransmissão, transcrição de entrevista em redes, essa parte não pode. Mas voltando, ontem também foi muito criticado porque é difícil você dar uma entrevista que não pare nas redes sociais. E aí ele fala: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17 pela decisão do dia 21 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Eu quero jogar para o Valdo, porque, Valdo, além da gente perceber que Alexandre de Moraes quer deixar as coisas mais claras, ele vai, inclusive, negritando a própria decisão nos pontos onde ele foi criticado, ele também está delimitando ali o que Bolsonaro pode fazer, quando ele diz que se ele errou o que ele fez ali na Câmara, então aquilo ele não pode fazer mais.